Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor Jesus. Com esta oração eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão participando desta live, desta transmissão. Que o Espírito Santo esteja em cada vida, em cada lar, em cada continente da face da terra, abençoando a vida de cada um que estão necessitados. Todos aqueles que estão enfermos serão curados, que estão perturbados serão libertos pelo poder do Pai e do Espírito Santo. Amém? A minha Bíblia está aberta no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 27, que diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com esta palavra eu quero dizer para muitas das pessoas que Deus tem um propósito e um chamado para cada um. Quando o Senhor Deus enviou Jesus ao mundo, Deus deu autoridade ao Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou aquele a quem Deus conceder a sua bênção, seus próprios poderes. Hoje nós recebemos de Deus a graça, a unção do Espírito, para que Deus nos liberou, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Mas tudo tem que ser levado ao Senhor Jesus. A nossa vida, ela é limitada, mas Deus não tem limite. Deus ultrapassa qualquer universo, qualquer era, qualquer tempo, qualquer barreira, qualquer fronteira. Deus não tem limite, ninguém pode parar Deus, né? Agora, a única coisa que pode parar às vezes o propósito de Deus na nossa vida são nós mesmos. Quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós desviamos daquela promessa que o Senhor Jesus disse. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 21, ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha bem, Deus está dizendo: venha até mim, e eu tenho solução. O que Deus quer dizer é que Ele tem solução para a nossa vida, porque todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é a sua luta? Qual o tamanho da sua luta? Qual é a sua batalha? O que você precisa de Deus? Qual é a sua angústia que você está vivendo? Qual é a sua batalha que você está lutando? Deus está dizendo: vinde a mim. Então, porque quando nós vamos até Jesus, Ele estende as mãos para nos socorrer. Todos que estão cansados e oprimidos. Às vezes o inimigo nos cerca e nos oprime. Às vezes a luta nos dá aquela canseira que você não tem saída. Então Deus está dizendo: todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Deus está dizendo: eu tenho uma resposta para você. Depende somente de você, meu bem. Quando você abre o coração para Deus, Deus abre as portas do céu para você. É por isso que nós temos que estar atentos. Quando Ele diz aqui: eu vos aliviarei, olha bem, eu vos aliviarei. Toma sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Às vezes a pessoa é necessitada, está precisando da bênção, mas ele não é humilde de coração.
ele é uma pessoa revolta até com as próprias coisas de Deus, e aí não tem como Deus te abençoar. Por isso ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará repouso, paz, alivio para a sua alma. Aí ele diz: toma de mim o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Irmão, às vezes tem pessoas que carregam fardo que não é dele, carrega fardo que às vezes só faz ele sofrer eternamente. Então, toma cuidado, entregue os seus caminhos na mão de Deus, e Deus vai responder segundo aquilo que você precisa receber do Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa luta, a nossa batalha nas mãos de Deus, Deus muda a nossa história, Deus abre as portas dos céus, Deus transforma a nossa vida, e as coisas começam a entrar numa forma que Deus começa a administrar a nossa vida, os nossos passos, nossos bens, tudo aquilo que nós temos. Eles têm que estar consagrados a Deus, mas primeiro tem que eu me consagrar a Deus, eu me colocar diante de Deus, eu tomar o jugo de Jesus, que é suave, e o fardo dele é leve, e o meu fardo pesado eu entrego nas mãos de Deus, porque Deus sabe o que fazer com ele. Então, e nós não sabemos às vezes como agir quando a luta é muito grande. Às vezes nós se revoltamos, às vezes até prejudicamos e agravamos até a Deus com as nossas ignorâncias, com a nossa forma de agir, de falar, de pensar. Agora, quando nós olhamos para Jesus, que é manso e humilde de coração, e diz: encontrará repouso para a sua alma. Aí Jesus já diz: olha, toma, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, dá o seu caminho, que eu dou fim nele. Entendeu? Então você tem que entregar toda a sua luta, a sua batalha nas mãos do Senhor, para que Ele possa destruir esse fardo pesado. Não é que Deus vai sair carregando o seu fardo, não, mas é que Deus vai acabar com ele, acabar com aquela luta, com aquela batalha, com aquelas coisas que estão te oprimindo e te tirando você da paz, da graça e da felicidade. A felicidade existe. E sabe como chama a felicidade? A felicidade chama-se Jesus. Quando nós temos Jesus, no meio da maior luta, nós estamos sorrindo, cantando e glorificando a Deus. A batalha está grande, mas Deus está no controle. A luta está pesada, o fardo está pesado, mas Deus está tirando de nós esse fardo pesado. Então é muito importante que nós entendamos o que Deus fala conosco. Quando Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa palavra inclui junto com essa daqui. Por quê? Porque Jesus vai tirar esse fardo pesado da nossa vida, do nosso caminho, da nossa luta, e Ele vai nos dar o quê? A justiça divina. Agora eu quero dizer uma coisa: cuidado muito quando você pedir a justiça de Deus, porque Deus é fiel e Deus é justo, e às vezes a gente pede justiça, mas não nos justificamos antes para receber a justiça do Senhor. Deus não pode fazer justiça na vida do homem se o homem não estiver justificado por Deus. Para quando você pede justiça, Deus vai fazer primeiro na sua vida, para depois justificar e trabalhar na tua causa. É por isso que Ele disse: vinde a mim, né? Então nós temos que ir até Deus, entender o que o Senhor Jesus nos ensina, porque quando nós entendemos os ensinamentos de Jesus, as coisas mudam, as coisas ficam muito mais leves, muito mais fáceis. E se eu disser para você que você nunca vai ter luta, eu seria um grande mentiroso. Mas, porque a luta existe, mas a vitória com Jesus é certa. Então vamos buscar a Deus, vamos chegar, vamos levar o nosso fardo até Jesus, porque Ele sabe o que fazer com ele. Às vezes a nossa luta é tão grande que nós não sabemos o que fazer. Nós ficamos perdidos, sem ter saída, sem nenhuma opinião. Mas quando nós entregamos
nossos problemas ao Senhor, Ele é poderoso e justo para nos justificar, nos abençoar, nos perdoar e mudar a nossa história. É isso que é importante, é você conhecer que Deus está na tua causa, e Deus está pedindo para você, olha bem o que Deus está dizendo, vinde a mim, porque eu tenho a resposta que você precisa. É isso que Deus está dizendo. O que você precisa eu tenho para te dar, mas se eu não for até o Senhor, Ele não vai me dar, né? Às vezes pedimos coisas para Deus sem sentido, sem pensar, né? Sem observar se aquilo está no plano de Deus ou não. Lá no Salmo 37, a Bíblia diz, né, que entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele não faz pela metade, Ele faz tudo. E tudo que Deus quer é nos abençoar. Agora, o principal que Deus quer de nós é a nossa alma, a nossa salvação. E para isso acontecer, nós temos que ser limpo e humilde de coração. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 8, a Bíblia diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se você quer ver a face do Senhor Jesus, do Deus, e sentar ao trono do lado dele, você precisa entender que, em primeiro lugar, temos que limpar o nosso coração, ser limpo de coração, porque só assim veremos a Deus. Ele está nos aguardando, né? Fala de misericórdia, fala de perseguição, fala de tudo. Lá no versículo 11, se eu não me passo a memória, ele diz o quê? Ela disse: bem-aventurados sois vós, quando perseguirem e injuriarem, falarem contra vós. Gloriai e exaltai, porque grande é o reino de Deus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, antes de nós, muitas pessoas sofreram. Muitas pessoas passaram por situação difícil, por situação, uma vez até, olha a vida de Jó. Observa bem a vida de Jó. Olha quanto Moisés sofreu carregando aquele povo no deserto. Olha quanto Elias sofreu também, brigando contra a carne, contra tudo aquilo ali, que as batalhas terríveis. Então, nós vemos os profetas do Senhor. Olha o que Jeremias passou, ter jogado num poço, num calabouço, e Deus tirou pessoas de outros países para vir tirar Jeremias de lá do calabouço. Então, nós não somos os únicos que sofremos, não. O sofrimento, a perseguição veio desde o princípio do mundo. A perseguição começou lá no jardim do Éden. Não começou de outro lugar, não. Ou primeiro, antes ainda, a perseguição começou lá no céu, lá na glória do Senhor. Lá Lúcifer já se levantou, já começou a perseguir o Filho de Deus, que era Jesus. Aí ele foi lançado fora. E no meio da humanidade começou a perseguição no jardim do Éden. E dali ela foi se estendendo por toda a eternidade de todo mundo. E Deus está no controle da situação. Entendeu? Aqueles que confiaram, que acreditaram, foram salvos. Olha o que Deus fez na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, né? Deus operou as maravilhas naquele meio daquele povo. Agora, tem que ter mais conhecimento das coisas, porque a gente precisa entender que Deus está no controle da situação. Quando você olha para Deus e vê Deus trabalhando na sua vida, você vai ver que as coisas de Deus estão começando a caminhar para aquele rumo que você deseja, que você almeja. Jesus disse: pedis e dar-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate as portas vão se abrir. Só que tem um detalhe: para isso acontecer, nós precisamos estar com a vida no altar do Senhor. Nós precisamos estar em contato com Jesus. Nós precisamos estar em oração com o Senhor. A chave de todo sucesso, irmão, é a oração. A fé, a oração, é que move todas as coisas que precisam ser movidas. Então agora, quando nós entramos na direção de Deus, o leque do Senhor abre para nós.
Você vê que quando o Bartimeu entrou na direção do Senhor, o que ele diz? O que queres que te faça? Então, nós vimos uma coisa: Deus quer fazer. E Deus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E aí você tem que colocar o seu coração no altar, a sua vida na mão de Deus, e deixar Deus trabalhar nela conforme é necessário ele trabalhar. Porque Deus sabe como agir. Às vezes nós não sabemos como agir, mas Deus sabe. Deus tem o conhecimento, Deus tem tudo na mão dele. E a nossa vida está na mão dele, tanto do ímpio como do justo. Por que mas o ímpio também está assim? Porque a hora que ele se converter, que ele abrir o coração, Jesus está com ele, está na mão de Jesus. Então ele está sempre esperando aquele que pede socorro, que acredita e confia no Senhor. Porque de outra forma não tem como vencer. Deus é muito poderoso, Deus tem tudo para nos dar, mas nós precisamos tomar uma posição para que Deus possa agir na nossa vida. Se nós não tivermos posição diante de Deus, não tem resposta. Entendeu? Quando você vai procurar um trabalho, você tem o quê? Você leva um currículo, você leva aquilo que você faz, aquilo que você sabe fazer, né? E eles vão examinar a sua vida, o seu trabalho, a sua profissão, a sua maneira, né? Aí eles vão fazer o quê? Muitas firmas ligam para outras firmas onde você já trabalhou para saber qual a sua qualificação dentro do trabalho. Porque às vezes a pessoa parece um grande profissional, mas é uma pessoa muito difícil de se trabalhar com ele. Então as firmas não gostam muito dessas coisas. O empregado ele tem que suprir a necessidade da firma para que a firma possa suprir a necessidade do funcionário. Entendeu? O patrão faz, o empregado faz o patrão e o patrão faz o empregado. Então é muito importante. Eu digo isso porque eu já tive firma, já tive muitos empregados e a gente sempre analisava aquilo que a pessoa tinha. Pessoas que eram profissional especial, porém ele não tinha um caráter de humildade, de conhecimento, de companheirismo, de amizade nem com os colegas de serviço. Então não tem como manter um funcionário assim. Quando o crente é desobediente, não obedece a Deus, não tem como Deus manter ele também a bênção. Ele tem que pagar o preço dele e sofrer as consequências. É por isso que às vezes muitas pessoas estão, porque, olha bem, muita gente quer só a bênção de Deus, não quer agir conforme Deus pede. Muitas pessoas chegam na igreja, recebem a bênção e caem fora, não querem nem saber mais. Quando as coisas apertam, eles voltam. Mas aí é complicado. Por quê? Porque a pessoa é uma pessoa desobediente diante de Deus. E aonde não há obediência, não há resposta. Às vezes você pode ser muito bem sucedido na vida financeira, qualquer coisa assim, mas na vida espiritual é uma derrota total. Quando chegar diante de Jesus, vai ser excluído, porque não andou segundo o propósito e o coração de Deus. É por isso que a pessoa precisa tomar muito cuidado naquilo que ele faz e o que ele faz para Deus. Então, por quê? Porque o Senhor, ele é justo. Ele não vai te dar uma coisa se você não merecer. Se você não buscar, Deus não pode fazer nada por você. Então você tem que fazer a sua parte para que Deus faça a dele. Amém? Vamos orar. Um outro microfone. Aí Deus vai entrar no controle da sua vida, da sua situação. Mas eu quero orar por você agora. Liga o seu coração em Deus aonde você estiver. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, manifesta o seu poder, a tua unção, a tua graça. Aonde quer que esteja, meu Deus, uma pessoa enferma, triste, acamado, enfermo, perturbado, em qualquer parte desse continente, da face da terra, estenda as tuas mãos e o abençoa. Livra, Senhor, e restaura a carne, o sangue, os nervos, os ossos. Manifesta o poder do teu Espírito Santo e abençoa cada um nesta noite, em nome de Jesus.
Eu quero agradecer por essa transmissão, a todos aqueles que ouviram, que curtiram, que participaram, e saber que Deus está no controle da sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.